O objetivo Ok. aqui hoje é a gente falar sobre discos pool. O Marcelão aí, o Oswaldo vão explicar melhor o que é isso, mas em resumo, um disco usado, um disco que não é adequado. A gente vai falar sobre o Rescue, né, que tem novidade, e a gente vai Isso. falar sobre a tecnologia que está empregada nos Skyhawk e nos Skyhawk AI. Marcelão, toca o barco. Eu aqui agora Beleza. sou só ouvinte. Ótimo. Então, pessoal, boa noite. Agradeço aí quem está participando, tá? Eu sou Marcelo Ferreira, responsável pelo atendimento da Seagate no Sudeste, ok? E o seguinte, o que nós temos para apresentar para vocês hoje é o que o Isamar falou. São as características e aplicações principais, né, dos discos direcionados para vigilância eletrônica, que é o Skyhawk. A grande maioria de vocês já conhece o disco, a gente vai falar sobre algumas atualizações. E a gente vai falar um pouco também sobre a utilização, os problemas gerados pelo comércio e a utilização dos pool drive. Nós chamamos de pool drive, são os discos usados, né, já de fabricação de muitos anos atrás, que estão sendo comercializados atualmente. Principalmente aqui na região onde eu moro, que é Minas, tem uma demanda muito grande, né, é muito contaminado com esses discos. Então nós vamos falar um pouco sobre eles também, ok? O chat está aberto, tá? O pessoal que quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, quiser colocar no chat, fica à vontade, ok? E a gente vai respondendo de acordo com o que nós vamos lendo, tá? Temos a participação do Oswaldo também, acho que a maioria do pessoal conhece, ok? Que vai falar um pouco também sobre a característica e utilização dos discos e dar uma marretada na utilização dos discos pool. Correto, Oswaldinho? É por aí, Marcelo. Boa noite aí para todos. Toca o Beleza, barco. então é o seguinte, vamos lá. Para a gente iniciar essa conversa nossa, eu quero fazer com que o pessoal entenda que a Seagate, ela não iniciou a fabricação, a construção, a implementação de discos direcionados para vigilância eletrônica, não foi há pouco tempo. Entendeu? A Seagate trabalha com esses discos, já criou esses discos desde 2006. Tá? Eu vou apresentar uma tela aqui, Isamar, é uma tela de um PowerPoint, aí depois eu vou voltando e explicando algumas coisas. Eu tenho poucas telas para poder apresentar, vou falar um pouco sobre tecnologia desses discos, o Oswaldo automaticamente ele vai complementando o que eu for falando também, tá? E logo em seguida a gente já fala um pouco sobre os pool drive, ok? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, para a gente ter um entendimento mais facilitado do que eu quero dizer, tá? Acredito que vocês já devem estar visualizando. Ok? São 4 discos que vocês estão vendo na tela, correto? Ok. Correto, Zamar? Beleza. Então é o seguinte, em 2006, a Seagate criou, tá, esse disco SV35, que foi o primeiro disco que ela fez direcionado para a vigilância eletrônica, específico para a vigilância eletrônica. Tá? Para trabalhar com o quê? Com armazenamento captado por câmeras de vigilância. Essa que é a ideia do negócio. Entendeu? Automaticamente ela passou por evolução. Em 2014 veio o disco que é o Surveillance, ok? Também direcionado para vigilância eletrônica. E em 2016 a Seagate resolveu mudar a cara do produto, com certeza atualizar e implementar muita tecnologia do produto, tá? E criou o Skyhawk para deixar em evidência que é um disco exatamente direcionado para vigilância eletrônica, para imagens captadas por câmeras e armazenadas a partir de um DVR, ok? Isso em 2016 foi criado o Skyhawk, mas anterior ao Skyhawk já existia. Então, isso eu coloquei para vocês exatamente para poder mostrar que a experiência que a Seagate já tem com discos direcionados exclusivamente para trabalho com vigilância eletrônica, tá? E infelizmente a gente ainda ouve de alguns instaladores que isso é uma bobagem,
né, que HD é tudo igual, e o pessoal ainda costuma utilizar HDs direcionados para PC, para computadores comuns, né? Ainda continua utilizando esse tipo de disco para colocar dentro de um DVR, né? Alegando que é tudo igual. Pior são os que utilizam discos usados, né? Com quase 10 anos aí de uso. Mas vamos seguir para frente aqui. Só colocar algumas características para vocês entenderem a diferença entre a utilização de um disco comum, que é um disco para PC, tá? Para um disco direcionado para vigilância eletrônica. Primeira coisa, um disco de PC, vamos colocar como exemplo um Barracuda, né, que é um disco que vai utilizar dentro de um computador pessoal, dentro de um notebook, por exemplo. Ele não foi direcionado, não foi criado para trabalhar no formato 24/7. Entendeu? Já o Skyhawk, ele obrigatoriamente ele tem que suportar uma carga de trabalho que vai ser 24/7. Então, a partir do momento que que o sistema foi instalado, que ele foi ligado, obrigatoriamente o disco tem que suportar não ser desligado. Então, ele vai estar girando, gravando informações constantemente. Ok? Isso é uma das coisas, tá? E o que classifica o Skyhawk como um disco apropriado para vigilância eletrônica? Principalmente o que classifica é o firmware. O que é um firmware? O firmware, ele é um programinha que vai gerenciar o disco. Entendeu? Exemplo, todos os produtos que nós utilizamos eletrônicos, ele tem um firmware. A webcam que eu estou utilizando, ele tem um firmware próprio dela. O fone, né, o headset que eu estou utilizando tem um firmware. Mouse tem um firmware. E o HD também tem um firmware. Câmera IP. Sim, pode falar? A câmera IP tem firmware. A câmera IP DVR. tem um firmware. O DVR tem um firmware. Entendeu? Então é o seguinte, o HD também tem o firmware. Então vocês já estão habituados a trabalhar com isso. Mas é esse firmware que classifica o produto como um produto apropriado para trabalhar com vigilância eletrônica. Por quê? Aí nós vamos ver agora, tá? Para frente. Seguinte, comparando, eu não vou fazer comparação do Skyhawk com disco usado com pool drive. Eu vou fazer a comparação com disco de PC, tá? Lembrando que discos usados antigos vai cair numa situação completamente muito pior, ok? Então é o seguinte, discos para PC, tá? Comparando com o Skyhawk. Vamos lá. Um Barracuda para computador, disco comum. Ele vai trabalhar num regime médio aí de 8x5, 8 horas por dia, trabalhando 5 dias por semana. Ele foi projetado para isso. O Skyhawk ele tem que trabalhar 24/7. Ligou uma vez, não tem que desligar mais, ele obrigatoriamente tem que suportar. Outra coisa, a carga de trabalho, tá, em terabytes que o Barracuda suporta, ele é de 55 terabytes ano. Ok? E qual que é o do Skyhawk? Está aqui descrito. Ó. O Skyhawk ele suporta 180 terabytes ano de carga de trabalho. Isso mostra que a carga de trabalho obrigatória dele, que ele suporta, ela é maior, tá? Ela é mais que 3 vezes a carga de trabalho de um disco para PC. Ok? Mais uma outra coisa. O firmware, ele faz com que o firmware, mais todo o conjunto eletromecânico do disco, faz com que ele suporte, tá? Streaming, suporte até 64 câmeras em HD, tá? Até 64 câmeras ligadas, gravando nesse HD ao mesmo tempo, de forma ininterrupta. Ok? Então, obrigatoriamente, esse HD ele tem que suportar até 64 câmeras trabalhando em HD. Ok? E mais uma outra diferença é o seguinte, um HD para PC, ele tem que trabalhar de forma meio a meio, de leitura e gravação. Porque ao mesmo tempo que você precisa fazer muita leitura do que tem nele, você precisa gravar muita coisa nele. Então ele trabalha no meio a meio, correto, Zantar?
E no caso do Skyhawk, imagina essa lógica, gente, como que funciona. Um DVR, ele não capta imagens de câmera e grava essas imagens, então automaticamente ele precisa trabalhar em um regime que 90% dele trabalha com escrita, tá? E somente 10% dele vai trabalhar a leitura. Quando é feita a leitura de um dispositivo, que está dentro do dispositivo? Quando acontece algum evento. Aconteceu algum evento, você vai buscar a gravação, automaticamente nesse momento ocorre a leitura. Entendeu? Agora, a maior parte da vida do HD, grande parte da vida do HD, serve para fazer gravação. Ok? E isso tudo é gerenciado por firmware. Tá? O Skyhawk convencional, ele suporta até 8 discos trabalhando juntos no mesmo dispositivo, podem trabalhar em algumas posições de RAID, ok? E uma outra coisa interessante que tem nos discos a partir de 4 TB, tá? São sensores de vibração rotacional, que a gente chama. São sensores que estão posicionados dentro do disco, que imagina só, vocês têm disco rodando numa velocidade absurda. São motores rodando em uma velocidade absurda. E isso gera uma vibração imperceptível a olho nu, mas vai rolar uma vibração. Imagina você utilizar 6 discos, por exemplo, trabalhando todos os 6, gravando de forma sem parar, o tempo inteiro, 6 motores girando dentro de um dispositivo onde cabem, vamos supor, 8 discos. Automaticamente aquilo pode gerar uma vibração e essa vibração ela pode ser prejudicial ao disco, tá? Até prejudicial fisicamente para as cabeças de leitura, para os atuadores. Esses sensores funcionam para quê? Eles funcionam para identificar essa vibração, tá? E automaticamente ele tem ferramentas que vão fazer a compensação, muitas vezes até em rotações, tá? Para que essa vibração seja diminuída e não corra o risco de se danificar o disco por vibração. Entendeu? Então, esses discos possuem sensores. Tá? Outra coisa interessante é o seguinte. Esses discos eles são fabricados com componentes resistentes à oxidação. Gente, vocês estão no Rio. Tá? Uma coisa comum aí no Rio é corrosão. Imaginem uma situação em que vocês têm um condomínio, o DVR está na portaria do condomínio e esse condomínio está na beirada da praia. Imagina o tanto que ele sofre com o ambiente, com o sal que está no ar. Entendeu? Então, para que não haja problemas no disco, com corrosão, o disco ele tem tratamento, ele tem componentes resistentes à oxidação. Isso faz com que os seus dados tenham a garantia da segurança. Tá? E falando em garantia de segurança, os Skyhawk, eles têm garantia de 3 anos. Durante 3 anos vocês estão resguardados pela garantia do produto. Entendeu? E eu acho que seria interessante aos instaladores, eles sempre enfatizarem isso. Isso é uma coisa que a gente não vê acontecendo no mercado. Os instaladores podem chegar para os clientes e podem falar, esse dispositivo, que é o dispositivo principal de gravação das suas imagens, ele tem a garantia de 3 anos. Isso dá uma valorizada muito grande no serviço que ele está sendo prestado e no equipamento que está sendo vendido. Entendeu? E a gente, na prática, a gente que está em campo, a gente não consegue visualizar isso por parte de grande maioria dos instaladores. Entendeu? Então são informações que vocês podem repassar para os clientes para dar uma valorizada no trabalho de vocês. Entendeu? Então beleza, daqui a pouco nós vamos falar sobre o serviço de resgate de dados, que é o Rescue, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso, e que tem a ver com a garantia. E agora para frente eu tenho um outro... Isso que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Mais uma característica de gerenciamento do firmware. Tá?
o que nós temos aqui? Gravação sequencial. O que é interessante a gente saber sobre gravação sequencial? O HD, ele vai receber imagens das câmeras que estão ligadas no DVR, ok? Então, a gente vai usar esse esqueminha, esse desenho que está aparecendo colorido aí, tá? Da seguinte forma. As câmeras de 1 a 4 na esquerda estão representando câmeras aleatórias instaladas no ambiente, em algum ambiente, ok? Essa barra vertical colorida, ela está representando a memória cache. Memória cache interna, memória cache do disco. O disco vem com memória cache, tá? Vale enfatizar essa informação, ok? E à direita, nós temos a sequência de gravação das câmeras, tá bom? Então é o seguinte, para vocês entenderem, quando uma câmera capta uma imagem, ela joga essa imagem para o DVR automaticamente joga essa imagem para ser gravada no HD. O que o HD faz? Antes dele jogar essa imagem no disco físico, essa imagem ela passa pelo cache, isso faz com que seja acelerado, faz com que tenha velocidade no trabalho do disco, tá? A memória cache serve para isso também. Mas o que acontece ali nesse gerenciamento feito pelo firmware? Ele faz como se fosse, exemplo, uma triagem, tá? Ele reconhece que essa gravação está chegando, por exemplo, da câmera 1, ok? E dentro do cache, essa imagem ela é selecionada e ela é direcionada para o disco físico, para o prato, né? Muita gente conhecia como prato. No disco físico ele é direcionado à área selecionada para a câmera 1, ok? Por isso que se chama gravação sequencial, tá? Então é o seguinte, isso vai fazer com que tenha uma organização e uma velocidade maior na gravação e principalmente quando há necessidade de leitura, ok? Quando há necessidade de leitura, você não tem essa gravação picada, jogada aleatória no disco. Ela está sequencial. Toda gravação feita da câmera 1 tem o local próprio dela dentro do HD. Câmera 2, também a mesma coisa. Tá? Ela é feita a gravação desse jeito. E quem que faz esse gerenciamento? É o firmware. Agora, um firmware de um disco direcionado para PC, ele vai ter essa característica? Não, ele não vai fazer isso. Porque ele não foi feito para fazer isso. Entendeu? Então, eu queria que vocês entendessem um pouco qual que é a função do firmware, o que caracteriza o disco como um disco apropriado para vigilância eletrônica, entendeu? E que entendesse um pouco dessa parte da gravação sequencial, que é uma das características interessantes para vocês entenderem qual que é o funcionamento desse disco. Como ele é classificado para vigilância eletrônica, uma das características. Existem várias outras características muito técnicas, eu acredito que até o Oswaldo vai complementar alguma coisa aí para a gente, mas aqui no próprio desenho que nós temos, dá para a gente visualizar pelas cores, né, meio que um rascunho de como que vai explicar como é feita essa gravação. Ok? Então, gente, até então é isso, tá? Então daqui a pouco nós vamos falar. Oswaldo, eu tenho certeza que você está coçando aí para poder complementar alguma coisa e fica à vontade aí, por favor, tá? Cara, tá me ouvindo direitinho? Sim, o seu áudio está chegando bem aqui. Tá, eu acredito que você tocou todos os pontos-chave aí, é só reforçar que, por exemplo, em função do firmware, tá, em função de especializações que existem no firmware, você pode chegar a ter até 64 câmeras de 720p, é lógico que na hora de fazer essa conta, os fabricantes de disco vão usar a menor resolução disponível no mercado. Tá? Nós sabemos que hoje muitos projetos já partiram para 2 megapixels, não é, Moraes? Ou resoluções ainda maiores, mas o fabricante vai partir para fazer essa conta da menor resolução ainda em uso no mercado. Tá? Então, quando falamos de câmera de 720p, resolução HD, High Definition,
poderiam ser até 64 câmeras simultâneas enviando imagem para um único HD, ou imagens para um único HD. E o HD está preparado para lidar com esse tráfego de dados, com esse trânsito de dados, sem que haja perda de frames, sem que haja perda da fluidez do vídeo. O vídeo tem continuidade perfeita, e sem que haja degradação da qualidade. Você não vê vídeo serrilhado ou perda da resolução em dado momento, porque o HD não tem a capacidade de lidar com aquele trânsito, aquele tráfego, aquela massa de dados enorme chegando para ele. Ele está preparado em função de algoritmos de caching, a forma como o cache do HD é controlado, é gerenciado, algoritmos de caching, a própria arquitetura do cache e outras características do firmware. O firmware faz um uso mais cirúrgico, mais elaborado de certos comandos, tá? No conjunto de comandos ATA, né? A gente não está falando de um HD que usa interface SATA 3, esses HDs todos não são SATA 3, então eu estou falando do conjunto de comandos ATA. Então esse HD faz um uso mais cirúrgico, mais especializado de determinados comandos dentro do conjunto ATA que beneficiam a transmissão com perfeição, né, de uma massa enorme de blocos de dados que são vídeo, na verdade, blocos de dados que vão compor vídeo, tá bem? Então toda essa especialização, essa inteligência está no firmware. E reforçando a coisa que você falou, Marcelo, a robustez do disco está no conjunto mecânico, um motor mais forte, outros elementos eletromecânicos mais fortes dentro do HD. As peças dentro dos HDs não são iguais, apesar da carcaça metálica que todo mundo vê, né, aos olhos do leigo, HD tudo a mesma coisa. Ele olha e fala, pô, mas o HD do meu computador tem exatamente o mesmo aspecto desse HD que está aqui no DVR. É a mesma coisa disso aqui, não é? Dentro daquela caixa metálica, as peças no HD de segurança eletrônica são diferentes, né? A especialização está nos conjuntos mecânicos mais robustos e no firmware, que traz a inteligência para o disco especializado. É isso. Ok. Toca Então, a ficha. Deixa eu beleza. fazer uma... Então é o seguinte, umas a gente já questões. falou um pouco sobre algumas características, acho que isso é o mais importante para a gente poder entender, né? Agora, uma outra coisa Marcelo. interessante que eu queria... Sim, Deixa eu colocar aqui algumas questões que talvez ajudem por favor. a esclarecer uma outra situação. Vocês comentaram que os discos suportam até 64 câmeras ao mesmo tempo. Depois Sim. você esclareceu que ele faz a gravação dos arquivos relativos a cada câmera de forma sequencial, o que é bem diferente de um HD comum, que Sim. vai literalmente fragmentar aquele arquivo conforme vai recebendo os dados. Ou seja, eu Sim. vou ter tudo muito pulverizado, espalhado e misturado dentro do HD. Num Imagina HD na leitura a confusão que é isso. uma leitura para um disco de PC, isso me torna lerdo, demorado para uma busca, porque eu tenho que ficar saltando de acordo com o número de câmeras que eu tenho, espaços maiores ou menores, e isso me traz alguma lentidão. E você me explicou que esses arquivos são gravados de forma sequencial. Uma coisa que a gente tem muito no ramo de automação é que justamente há uma preocupação com a gravação contínua por conta da perda da sequência da gravação. Né? Esse trabalho, essa decisão de fazer essa sequência, o arquivo sendo gravado sequencialmente, traz, para mim, para eu que sou, vamos dizer, nessa área sou um tanto que leigo, eu vejo uma capacidade do disco de gravar em vários locais ao mesmo tempo, visitar várias regiões, no caso até 64 regiões do disco, e gravar isso junto, ou seja,
um imenso lego, ele vai recebendo dados de 64 pontos diferentes, em momentos diferentes, e ainda assim Sim. ele consegue manter eles unidos, correspondentes em sequência. Isso, para mim, mostra o quanto o firmware, o quanto o hardware do disco é absurdamente diferente de um disco de PC, que não vai conseguir fazer isso. É isso que eu entendi? Exatamente isso. E outra coisa, isso é a responsabilidade também do gerenciamento por conta do firmware e também da memória cache. Entendeu? O firmware e a memória cache eles são importantíssimos para esse funcionamento. Porque, primeiro, tudo tem que ser jogado na cache para ser jogado dentro do disco físico, para isso poder acontecer. Entendeu? Só que um Barracuda, por exemplo, um disco próprio para PC, ele não vai ter isso. Ele não vai trabalhar dessa forma. Entendeu? Ele não foi tratado para trabalhar com imagens de fontes diferentes. Então você tem um disco que tem locais diferentes para fontes diferentes. Entendeu? Ou locais apropriados para cada uma dessas fontes de imagem. Entendeu? Então isso vai fazer com que você trabalhe de uma forma mais fluida na leitura, tá? E automaticamente é o seguinte, imagina, um HD que trabalha podendo fazer esse tipo de leitura, ele vai trabalhar até um pouco menos do que um HD que vai ficar batendo atuador ali para poder buscar. Entendeu? Essas imagens. Tá? Então é o seguinte, sim, foi muito bem colocado da forma que você falou aí pra gente, da forma que você entendeu, e é exatamente isso. Essa é uma das grandes características que classifica esse disco como um disco apropriado para se trabalhar com vigilância eletrônica. Muito diferente do que muita gente fala que é tudo igual. Entendeu? Mais alguma coisa que você quer colocar, Isamar? Não, toca o barco. Beleza. Seguinte. Eu falei agora há pouco para vocês que tem uma das características desses discos que é o Rescue. O que é o Rescue? O Rescue de resgate. Escreve rescue, tá? O que significa isso? O que significa esse resgate? Resgate de dados, tá bom? Como que funciona esse resgate de dados? A Seagate, ela tem um serviço que busca, tá, o resgate, que consegue resgatar os dados de dentro de um HD, caso haja algum problema físico, algum problema proveniente de, exemplo, descarga elétrica, vandalismo, incêndio, enchente, um lugar foi invadido e os invasores acharam o DVR e picaram o pé no DVR para tentar estragar as imagens, conector quebrou. São exemplos que fazem com que você possivelmente acredite que seus dados foram perdidos, tá? E que haja necessidade de recuperação de dados. Pronto, essa recuperação de dados. O que a Seagate faz? A Seagate atualmente, ela oferece, tá? Para os discos Skyhawk a partir de 2 tera, discos a partir de 2 tera, esse serviço ele já é incluso, já está dentro do disco. Esse serviço ele já faz parte do produto. Como? Dentro do prazo de garantia, eu falei que o disco tem garantia de 3 anos a partir da data de fabricação, tá? Então, nos discos Skyhawk, a partir de 2 tera até o de 18 tera, eles têm o serviço Rescue incluso, dentro do prazo de garantia. Como assim? Se eu tiver algum problema no disco, eu precisar recuperar os meus dados, a Seagate vai recuperar para mim como? Sem custo. Tá? É o único fabricante que oferece esse tipo de serviço e ainda coloca esse serviço em produto para que seja utilizado sem custo, é a Seagate. Ok? Então é o seguinte, dentro do prazo de 3 anos de garantia, tá? A Seagate tem esse serviço, presta esse serviço, e quem for o dono do disco pode utilizar o serviço por uma vez durante esse período. Como que funciona? O disco deu problema? Identificou que deu problema? Não tenta
ficar sobrescrevendo o disco. Já tira ele de uso, abre o chamado no site da Seagate. Isso pode ser feito pelo dono do disco, pelo dono do equipamento. Não existe a necessidade de ser feito pela empresa que vendeu e que instalou ou pela distribuidora. Pode ser feito por eles? Pode. É necessário? Não. Ok? O próprio cliente final que recebeu a última nota fiscal de venda do produto, ele pode abrir o chamado na Seagate e a Seagate vai dar toda a orientação, tá, para o cliente de para onde ele vai encaminhar esse disco. Dentro do prazo de garantia, o que vai acontecer? Ele vai pedir a garantia que deu defeito e vai pedir o serviço de recuperação de dados. São duas requisições, ok? Automaticamente vai receber o disco, tá? Outro disco, normalmente, grande maioria das vezes, o cliente recebe um outro disco novo, tá? E logo em seguida tem um prazo, porque o disco ele vai para o laboratório da Seagate. Um dos laboratórios da Seagate vai pegar esse disco, vai abrir esse disco, vai salvar esses dados e vai enviar os dados para quem abriu a solicitação. Ok? Mas, gente, imagina vocês poderem oferecer para o cliente de vocês um serviço de recuperação de dados. Falar assim, olha, você tem 3 anos de garantia nesse produto. Se der algum problema, além da garantia cobrir, a gente ainda consegue solicitar a recuperação dos dados que você acha que morreu dentro do HD. Quem vai fazer isso? A própria indústria. Tá? Deem atenção ao tamanho do diferencial que é isso. E outra coisa, isso faz aumentar o preço? Não. Não tem diferença de preço do produto. Entendeu? Ele não vai ser mais caro por causa disso. Tanto que esse serviço está valendo desde quando, sabem? Desde 1º de maio deste ano. Tá? Lógico, a vigência, né, foi iniciada há pouco tempo, mas a Seagate retroagiu a validade desse serviço. Então, válidos, tá? Discos válidos para o serviço Rescue são os discos que foram adquiridos a partir de 1º de maio de 2020. Ok? Então, vocês muita gente já tem esses discos já com serviço incluso. Pode falar, Isamar, por favor. Então quer dizer, deixa eu entender aqui. Sim. Quer dizer que um cliente lá da distribuidora que adquiriu um disco de 2, 3, 4, 6 terabytes desde o dia 1º de maio para cá, ele pode chegar para o cliente dele e falar assim, a partir de agora você tem um serviço Rescue durante o período de garantia desse aparelho. Durante 3 anos, aconteceu algum infortúnio, alguma coisa, a gente quer tentar recuperar as informações, isso vem de graça para você. Mesmo para aqueles que compraram lá em maio. Exatamente. Ótimo. Show de bola. Entendeu? É uma informação muito válida, uma informação que tem que ser receber um valor por parte dos instaladores, porque eles que são responsáveis por levar essa informação até o cliente. Entendeu? Então vale a pena eles entenderem bem como funciona isso. Tá? Agora, Deixa eu perturbar um pouquinho mais. Pode falar. Eu queria que você reforçasse, porque o objetivo é o sucesso desse processo, né? Sim. Conseguir realmente recuperar os dados. Então, para eu que comprei o disco, botei no cliente e houve um infortúnio, eu tenho que tomar algumas precauções, ou seja, não tentar regravar, não tentar ler, simplesmente para remover a o utilização disco. na hora. Remove o disco para a utilização dele na hora. Ótimo. Porque é o seguinte, os dados que serão recuperados serão os últimos gravados. O que foi sobrescrito, tá, será recuperado. O que está por baixo, as gravações anteriores que foram, as gravações anteriores que já foram sobrescritas, essas gravações você não vai recuperar.
entendeu? Vamos recuperar as últimas, ok? Mas a gente consegue visualizar que tem muitos casos onde imagens são pedidas juridicamente, entendeu? Então, tá, mas e aí? Eu perdi os dados do HD, o HD quebrou. O evento que aconteceu fez com que o DVR, tentaram destruir o DVR, os conectores foram quebrados. Como é que eu vou acessar isso? Manda para seguir. Entendeu? Prazo de validade de 3 anos. Tá? Isamar, deixa eu falar um pouco sobre o Skyhawk AI, Opa, que é o Skyhawk direcionado para vigilância eletrônica. toca o Eu vou barco. fazer o compartilhamento mais uma vez, só para a gente atentar a algumas coisas que estão aqui. Pronto. Vocês estão visualizando uma tela bem parecida com a tela anterior que eu mostrei para vocês. Só que agora eu estou mostrando para vocês a tela referente ao Skyhawk AI. É o Skyhawk AI. É o Skyhawk que é direcionado para equipamentos que trabalham com softwares analíticos. Ok? O que é isso? São aqueles equipamentos que vão fazer reconhecimento facial, tá? Leitura de placa de carro, por exemplo. Aqueles equipamentos que vocês já trabalham, que vocês conseguem configurar leitura de temperatura, multidão, dar ou negar acesso, tudo de forma automática, entendeu? Vocês que trabalham com vigilância eletrônica, vão saber muito melhor do que eu tudo que vocês conseguem implementar nos equipamentos que trabalham com analíticos, tá? Então é o seguinte, qual que é a recomendação que nós temos? A Seagate, ela criou o Skyhawk AI. Ele foi feito para trabalhar com esse tipo de equipamento que atualmente vocês estão trabalhando com muito mais frequência do que, vamos colocar aí, 6 meses atrás. Tá? Vocês estão utilizando isso em condomínios, vocês estão utilizando isso em integração para controles de acesso, entendeu? Então, vocês já estão trabalhando muito com equipamentos que utilizam softwares analíticos. Então é o seguinte, o que é software analítico, gente? São aqueles softwares que vão fazer cálculos, tá? Necessários para entender que existe um evento e precisa se tomar alguma medida de forma completamente autônoma, ok? Então vamos lá. Esses discos são a partir de quê? São a partir de 8 tera, tá? Só lembrando aqui, o Skyhawk convencional ele vai de 1 a 8 e o Skyhawk AI ele vai de 8 até 18 tera, tá? Como ele é um disco direcionado para trabalhar com analíticos, ele não vai trabalhar com 90% leitura, 90% gravação e 10% leitura. Ele vai trabalhar de forma mista. Por quê? Em muitos equipamentos, a análise dos dados, os cálculos daqueles dados são feitos a partir do que foi gravado no HD. O equipamento vai pegar aquela imagem gravada e vai fazer a análise da imagem após a gravação dela no HD. Então o HD automaticamente tem que permitir com que tenha uma leitura rápida. Entendeu? Então, por isso que ele trabalha de forma mista. O que gerencia? É o firmware. Só que o firmware, ele é um firmware próprio para Skyhawk AI, ok? Ele também se chama Image Perfect, porém ele é o Image Perfect AI, ok? E tem uma outra característica que vai diferenciar muito esse disco do convencional, que é o seguinte. Lembra que eu falei que o disco convencional, a carga de trabalho dele é de 180 terabytes por ano, tá? Que já é uma carga 3 vezes maior que a carga de trabalho de um disco para PC? Pois então, o Skyhawk AI, ele tem a carga de trabalho de 550 terabytes, tá? Ano. Isso quer dizer que ele tem a carga de trabalho dele é 3 vezes maior que a carga de trabalho do Skyhawk convencional.
tá? E eu vou uma coisa para vocês terem uma ideia. Posicionamento de preço. Ah, ele é muito mais caro por ser aí? Não. A diferença dele de preço vai ser exatamente por causa do tamanho, tá? Se vocês pegarem hoje um Skyhawk convencional de 8, um Skyhawk AI de 8, possivelmente eles vão estar dentro do mesmo preço, dentro da mesma faixa de preço, tá? Se tiver diferença é coisa muito mínima, quando houver, ok? A diferença está somente na capacidade, tá? No tamanho do disco, não por ele ser direcionado para inteligência artificial, ok? Mais uma coisa, sim, ele suporta até 64 câmeras em HD, igual o disco convencional. Porém, por ele ser direcionado para vigilância eletrônica com cálculos analíticos, ele suporta também 32 streamings de analíticos trabalhando ao mesmo tempo, tá? Simultaneamente com as 64 câmeras, ok? Uma outra curiosidade é o seguinte, esse disco ele foi projetado para trabalhar em conjunto com até 16 discos no mesmo dispositivo, entendeu? Agora entendam qual que é a função e a necessidade de sensores que vão reconhecer vibração dentro do ambiente com 16 discos. Imagina o tanto que esse negócio não treme, né? A olho nu você vai ver? Não, não vai. Entendeu? Mas o disco pode sentir isso e pode danificar? Sim. Por isso, tecnologia que faça com que ele reconheça essa vibração e utilize ferramentas de compensação. Ok? Então, esses são os pontos básicos e as diferenças importantes para vocês entenderem qual que é a diferença, tá? Desses discos. Ok? Então, é o seguinte. Já voltei aqui, já parei o compartilhamento, espero que vocês tenham entendido essa parte. Acredito que o Oswaldo tem algo para poder complementar para a gente e nós vamos meter o cacete agora nos pull drive, correto, Oswaldinho? Fala aí um pouquinho para a gente. Gostei da sua expressão aqui, muito a bom. Parte boa do negócio. Essa é a parte mais divertida da coisa. Exatamente. Bom, isso. Eu quero agradecer o pessoal que nos acompanha aqui, viu? Estou vendo que tem uma galera aqui assistindo e fiquem à vontade para se manifestar no chat, tá? Trazer algum questionamento, algum ponto, alguma dúvida com que vocês lidam no dia a dia, questionamentos que vêm de clientes, tá? Lança aqui no chat, se alguém quiser falar, tá? Tiver microfone adequado, a estrutura adequada e não muito barulho de fundo, por favor, tá? Manifeste-se que o pessoal abre o áudio aqui para vocês participarem, perguntarem. Tá bem? Cara, com relação ao Skyhawk AI, né, ou Skyhawk AI, eu só queria... Tem dois pontos. Um, parece uma piadinha aqui, mas é algo importante para o pessoal entender, tá? Às vezes me perguntam nos treinamentos aí, país afora, né? Quando eu sinalizo, olha, hoje nós vamos conversar sobre o Skyhawk e o Skyhawk AI. O pessoal me olha assim, Skyhawk AI? Então, tem um HD da Seagate, que é o Skyhawk, que tem AI no nome. Esse AI é de inteligência artificial. Tá bem, mas, Oswaldo, o que tem de inteligência artificial num HD, cara? Eles ficam me olhando, assim, naquela cara de interrogação. Né? Então, cara, essa resposta é muito simples. Sabe o que tem de inteligência artificial num HD? Não tem nada, tá? Não tem nada. Ele é um HD desenhado para um projeto de segurança eletrônica mais complexo, um projeto grande e complexo, que envolve uso maciço de analíticos, câmeras de alta resolução. Tá? O projeto é grande e complexo, você lida com um tráfego de dados muito maior, porque você não está trafegando, tá? Transitando só as imagens das câmeras. Você está trafegando as informações extraídas pelos analíticos. Tá bem? Então você tem um tráfego de dados maior no disco. Então esse é um disco mais robusto, mais sofisticado, um HD melhor, tá? Mais sofisticado, preparado para lidar com projetos onde você tem inteligência artificial. A inteligência artificial está nos projetos, ela está
no uso maciço de analíticos. E esse HD está preparado para esse tipo de projeto. Por isso que ele é um Skyhawk AI. Tá? Então a inteligência artificial não está no HD, ela está no projeto. E aí o HD está preparado para lidar com esses projetos. Pensa num projeto num aeroporto, né, onde você tem inúmeros analíticos sendo usados ali. Pensa num projeto num grande shopping center, metrô. Né, imagina, eu me lembro de ter participado de uma conversa que envolveu o gestor da área de infraestrutura, foi numa live isso. O cara que era o gestor de infraestrutura do metrô de São Paulo, cara. Ele contando os números, as estatísticas do metrô de São Paulo, ele fez questão ali de deixar muito claro que o metrô de São Paulo é um dos mais complexos do mundo. E é um dos que tem, por incrível que pareça, tá? Uma das melhores estruturas de segurança eletrônica do mundo, o metrô de São Paulo. Muito impressionante. Muitíssimos prêmios para os gestores do metrô de São Paulo em eventos especializados, em publicações especializadas em infraestrutura. Tá bem? Então pensa num projeto do metrô, projeto de um grande hospital, onde você tem várias torres, um projeto de um shopping center. Não é isso, Moraes? Me ajuda aí. Onde hoje você tem, por exemplo, câmeras termográficas, né? A câmera diz se o cara está usando máscara, sinaliza qual a temperatura daquela pessoa que está transitando ali pelo shopping. Pô, isso além de inúmeros outros analíticos. Como eu mencionei antes, né? Aeroporto, hospital, um projeto complexo no campus de uma universidade, um projeto de segurança eletrônica de uma grande penitenciária, de uma unidade prisional. Eu lembrei aqui de unidade prisional porque recentemente um cliente que eu acompanho mais de perto, só para compartilhar com o pessoal aí, viu, Isamar, ouve essa, um projeto de uma unidade prisional lá em Santa Catarina, o cliente adotou, não estou de brincadeira, tá? A gente não precisa inventar essas histórias, os números, tá? Isso é real, é o pessoal da distribuição que compartilha esses números conosco, os distribuidores master de Seagate. Esse cliente conversou comigo sobre os discos, me cobrou alguns detalhes, especificações, desenhou lá o projeto dele com inúmeros NVRs, tá, para uma unidade prisional de Santa Catarina. E no fim ele adotou 70 discos Skyhawk AI de 8 teras no projeto dele. Foi um pedidão aí de 70 discos Skyhawk AI. Tá? É desse nível de complexidade que estamos falando, tá bem? Isso aí. Eu acredito que uma coisa muito complexa que você falou aí, pelo que a gente visualiza, a situação do metrô de São Paulo, por exemplo, porque acredito que o Isamar e que o Moraes, eles podem ter alguns outros exemplos mais complexos, tá? Mas pelo que eu visualizo de complexidade, imagina que você tem que ter uma estrutura e um projeto muito complexo dentro das estações em São Paulo, que não são poucas, e ainda você precisa ter o projeto muito complexo dentro dos trens. Quantos trens rodam em São Paulo? Entendeu? Imagina você ter que integrar tudo isso. E o seguinte, imagina a integração das estações com os trens funcionando integrado perfeito. Entendeu? Eu acho que esse é um dos projetos que eu acredito que tem uma característica de ser mais complexo. Entendeu? Correto, Isamar? Na verdade, eu diria o seguinte, eu vou tentar descer um pouco, porque eu vejo um projeto relativamente simples, como um pequeno edifício comercial, um pequeno condomínio comercial que tenha lá o seu controle de catraca feita por um LPR, uma câmera de identificação facial na entrada e que precisa fazer diversas buscas, localizações, tanto de placas quanto... Ou seja, esses pequenos analíticos, eu vejo diferença em colocar um Skyhawk comum nesse para gravar a imagem e botar um AI para eu ter fluidez nessa pesquisa. Porque né, o peso está assim, nossa, ele suporta 32 streams de pesquisa ao mesmo tempo. Mas também suporta 1, 2, 3, 4, que vai atender
na enormidade dos pequenos projetos, não são pequenos, pequenininhos, mas são projetos medianos que usam placas de LPR, que usam identificação facial, que vão me permitir guardar, gente que está usando o VMS, no caso da Hike lá, o IVMS, ou o Hike Central, para gravar informação e ainda assim fazer pesquisa de analítico. Então, às vezes, 1, 2 discos desses dá fluidez ao trabalho. Pelo menos foi isso que eu entendi. Entendi. Bom, para a gente não tomar muito mais tempo... O Moraes. Sim, aí, Moraes, alguma coisa para completar aí para a gente? Fica à vontade. Sim, cara, vamos complementar aqui um pouquinho. A minha Grande Moraes. Aí com Hikvision. Participa aí, por favor. Eu até complemento aí, porque o Skyhawk aí, ele é para analíticos básicos, tá? Então a gente tem ali nos DVRs de entrada da Hike, aquele mais simplesinho, a gente tem cruzamento de linha, né, e detecção de intrusão, né, na área. Então ele vai trabalhar com essa vertente de analíticos, né? Quando a gente parte ali para o Skyhawk AI, né, a gente já está indo para analíticos mais avançados. A gente tem ali reconhecimento de face e detecção de face, que são duas coisas diferentes, né? Uma a gente tem verificação de dados e outra a gente tem validação de dados. Então isso consome bastante ali o buffer do HD, tá? Então a gente precisa de um volume maior de entrada de dados e de saída e da gestão, para que esses dados não se percam no meio do caminho, tá? E eu vou até mais longe ainda um pouquinho. Eu mostrei pro Oswaldo hoje ali um vídeo, né, em que eu estava com um modelo específico da Hikvision aí, que é para lançamento da linha 7716 NXi, né? Ele tem inteligência artificial embarcada nele, reconhecimento para 100 mil pessoas, tá? Então ele faz comparação ali com um banco de dados de 100 mil pessoas. Imagine instanciando isso aí, selecionando isso dentro do HD e mandando buscar essas pessoas e comparando uma entre cada uma e voltando esses dados lá para o HD, cada um para o seu lugar lá certinho, né? Imagina a rapidez que ele precisa de acesso. Ele faz 30 comparações simultaneamente com um banco de dados de 100 mil pessoas, né? Então a gente já parte aí a gente já pularia aí já o Skyhawk AI aí, a gente já ia pro Exos, viu? Lá dentro tava rodando um HD desses aí, com esse porte aí de volume de dados. E só chamando a atenção a uma informação que você deu, que está fazendo esses analíticos todos, mas ainda assim está gravando todas as câmeras ao mesmo tempo. Exatamente isso. A parte importante também não deixou de fazer, não. Justamente. Tá? Bom, gente, obrigado, Moraes, pelo complemento. Muito válido, tá? Fica à vontade aí quando você precisar falar alguma coisa pra gente. Agora, vamos para a parte boa do negócio? Vamos descer o cacete nos pull drive? Vamos lá. Então é o seguinte, o que é disco pull drive? São aqueles discos, normalmente, ao vídeo 3.5, né, pipeline, o pessoal escreve pipeline, né, está escrito pipeline, é um pipeline. São os discos que foram fabricados, que a gente encontra hoje no mercado, né, com data de fabricação 2009, 2010, os mais novos que eu vi são 2014, tá? E tem muita gente que compra esses discos como se fossem novos, porque alguns que se dizem distribuidores, eles vendem esses discos embalados, lacrados, limpos. Eu acho que o lanterneiro que pegou esse disco, o cara é muito bom de serviço, porque o disco tem a aparência de zero realmente, né? E em muitas situações, esses discos passam por um processo onde os dados, né, registrados nesse disco, não os dados que foram gravados, mas os registros de utilização do próprio disco, eles são apagados, entendeu? Então, automaticamente, esse disco ele vai parecer ser um disco novo, mesmo quando você liga ele em algum dispositivo, faz um rastreamento ali e parece, o disco é novo, nunca foi usado. Não. Esse disco provavelmente já tem milhares, não são poucos, milhares de horas de uso,
o disco já está capengando, já está quase morrendo, e tem gente utilizando isso em DVR. Para que serve a solução? Para que serve a solução de vigilância eletrônica? Não serve para que sejam captadas as câmeras, para que as imagens sejam gravadas e sejam armazenadas? Então, a intenção de tudo não é armazenamento? Se você tem o armazenamento condenado, para que serve a solução? Entendeu? Então, comercialização de discos usados é ruim? É. Por quê? Comercialização de produto usado, sim, é uma coisa sadia para o mercado, para o comércio. Porém, quando você vende um disco usado, um produto usado, como se ele fosse novo, e vende para o cliente, isso eu estou te vendendo um produto novo, e esse produto é usado, isso deixa de ser uma prática para ser uma prática comercial, para ser uma prática criminosa. Entendeu? Você está automaticamente enganando o seu cliente. Entendeu? Então, muitos instaladores gostam de fazer isso. Muitos instaladores que eu já conversei com alguns deles, eles falam assim, eu prefiro trabalhar com o disco usado o mais velho possível, porque desse jeito ele vai dar pau mais rápido e eu consigo ir lá no cliente e cobrar mais um pouquinho para eu poder fazer um serviço para ele, trocar um disco, vender um outro, que daí a 3 meses o disco vai dar pau. Entendeu? Então, existem os que se dizem profissionais que praticam isso. Entendeu? Mas existem também, que eu já conversei com muitos, e muitos já se converteram, né? Que eles acreditavam que estavam comprando um produto novo realmente, e falavam, Marcelo, eu não tinha ideia de que isso funcionava desse jeito. E eu já tive vários relatos de várias empresas que aboliram a utilização desses discos após a instrução que nós demos, e hoje eles trabalham 100% com o disco Seagate. E eu recebo deles também um feedback muito positivo, que eles estão tendo uma fidelização de cliente muito maior. Ok? Agora, Oswaldo, eu sei que você está coçando aí para falar um pouquinho. Vamos lá, desce o cacete nesse trem. Perdão, vamos lá. Tá me ouvindo? Ótimo. Tá, o áudio está ótimo aqui. Beleza. Então, assim, Marcelo, coisas para completar isso que você falou. Eu até escrevi ali no chat. O consumidor lá na ponta, tá? O cara que está pagando pela instalação residencial ou pela instalação de segurança eletrônica lá no escritório dele ou no pequeno comércio dele. O consumidor final, tá? O cara que está contratando o técnico instalador. Esse cara não aceitaria o HD usado na instalação dele, se fosse minimamente orientado. Ele não quer isso aí. Esse cara está comprando câmeras novas, poucas que sejam, tá? Não é verdade? Ele está comprando câmeras novas, um DVR novo, cabos novos, todo o aparato. Faz algum sentido colocar no meio de tudo isso um HD que foi produzido há 9 anos atrás? Não tem cabimento, cara. Esse HD, muitas vezes, na esmagadora maioria das ocasiões, como você disse, já acumulou milhares de horas de operação. Se é esse o caso, esse HD já entrou ou já passou de uma fase de fim de vida, de uma etapa de fim de vida, os conjuntos mecânicos dele já estão numa fase de fim de vida. E você repara que o consumidor acabou de pagar por aquilo, acabou de ser instalado lá na casa dele, ele está acreditando que isso aí vai trabalhar durante anos, sem dar dor de cabeça. E não vai, né, cara? Não vai. Vai trabalhar um tempo menor do que se espera, às vezes um tempo bem curto, inclusive, porque esse HD é um HD que basicamente era sucata, né? Um disco velho, um pedaço de lixo, que em qualquer país civilizado é mandado para reciclagem, é desmontado, é destruído, né? E aí aparece ali um vagabundo mal intencionado que tem dinheiro, né? Que em vez de colocar a grana dele num fundo de investimento, né? Em vez de comprar as ações da Azul Linhas Aéreas, que estão convidativas agora, esperando o fim né? Preciso cobrar minha comissão depois aqui desse As ponto. ações da Seagate também estão subindo, tá? Opa, então, mas vamos falar que as ações das companhias aéreas estão num excelente momento, né? Porque despencaram recentemente. É, isso. Depois que da chegada da vacina, elas devem voltar a subir. Ô, lindão, põe seu dinheiro lá num fundo de investimento, cara, ao invés de trazer um container de lixo para o Brasil,
envenenar o nosso mercado para que... Vocês vão me perdoar nesse ponto aqui, tá? Tem um pessoal que fica muito bravo comigo, tá, quando eu falo isso, mas o técnico instalador tem a parcela de responsabilidade dele também, ou melhor dizendo, a parcela de irresponsabilidade dele, né? E esse cara compra esse HD lá no distribuidor, como a gente costuma dizer, no distribuidor capeta, ele vai lá e compra esse HD a R$150, R$180, ou muitas vezes, inclusive, esse técnico, de forma desavisada, tá, aqui aí eu estou defendendo, né, deixa eu tentar aqui fazer uma força, né, ele está comprando isso e está pagando um preço próximo do preço de um HD novo, tá, que é absurdo maior que esse, sabe? E vamos lá, ele compra esse pedaço de lixo e coloca lá na instalação para maximizar a margem dele. Só que nessa ele está tapeando o consumidor final, está fazendo de idiota o consumidor final. Né? Esse é o pior tipo de brasileiro que você vai encontrar. Uma pena, né, cara? Triste. Tá enganando o cliente dele, fazendo o cliente dele de idiota lá na ponta, não orienta o cliente dele, bota lá um HD de 9 anos de idade, de 500 GB, fantástico, né? HD de 500 GB. Já não é produzido há anos pela Seagate. Eu sei que no Rio tem caso pior, tá? Não, cara, pior é que alguns desses técnicos ainda se fazem de vítima depois. Se o cara se faz, não, porque é o mercado que é responsável por isso, não é o fabricante, porque o HD tem um preço absurdo. Não, é inadmissível o preço do HD. Fala, cara, esse HD custa umas poucas dezenas de dólares nos Estados Unidos, ou umas poucas dezenas de euros na Europa. Qual que é a cotação do dólar nesse momento mesmo? 5 e quanto? Faz a conta. É o preço vamos jogar o médio de 5,5. Não, Marcelo, o que eu quero dizer é o seguinte, é o preço do disco, sabe? Esse HD custa umas poucas dezenas de dólares. Lá no mercado americano, por exemplo, você faz a conversão, joga impostos, uma margem para o distribuidor master, que muitas vezes, não estou de forma alguma defendendo o distribuidor master, muitas dessas empresas são bilionárias, não precisam da minha defesa, tá? O cara está praticando uma margem ali pequenininha, tá, o distribuidor master por unidade, tá, que a gente sabe, muitos dos distribuidores master da Seagate são distribuidores de informática. E na distribuição de informática, as margens são pequenininhas, não tem ninguém ali metendo margem de 30%, 25% no HD, não existe isso na distribuição master. Tá? Quando eu digo master, é o distribuidor grande que compra direto da Seagate, que tem acordos de milhões de dólares com a Seagate, ele tem uma série de obrigações para cumprir, inclusive, não é só felicidade, só regalia para o Master, ele tem que cumprir ali uma meta que é monstruosa, assim, tem um acordo que é uma coisa muito séria com o fabricante. Bom, pois bem, é o preço do disco, como eu dizia, aí o cara fala, não, mas é inadmissível o preço, então eu acabo trabalhando com os discos usados. Não, tudo bem, né, cara? Absoluta falta de profissionalismo, uma irresponsabilidade imensa e uma disposição desses técnicos a tapearem o consumidor final. Porque se o consumidor final souber do que se trata, ele não aceita isso, cara. Assim como o comércio de pneus usados. Vocês me corrijam, eu não sei se isso foi proibido no país inteiro, mas eu me lembro que existe legislação aqui no Brasil, se não no país inteiro, para certas regiões, que proibiu, tá? Isso virou crime, tá? Trazer container de pneu meia-vida lá da Ásia para vender esse lixo aqui no Brasil. Existe legislação que proíbe isso hoje, isso é crime. E aí eu digo o seguinte, partindo dessa referência, virá o momento, pode levar um tempo ainda, mas virá o momento em que esse tipo de prática, de você colocar um HD lá no seu cliente com 9 anos de idade, 8 anos de idade, virá o momento em que isso será crime, será conduta criminosa, virá a legislação para proibir esse tipo de prática. Se em países civilizados isso não acontece, por que aqui no Brasil isso tem que ser uma prática, em determinadas regiões do Brasil, relativamente comum? Sabe? Por que tapear o seu cliente, lesar o consumidor, instalar um pedaço de sucata lá dentro e enganar o cliente tem que ser uma prática tolerável? Não tem que ser uma prática tolerável, isso é falta de profissionalismo, de respeito, falta de responsabilidade
do técnico instalador com o cliente final. Tá? Existe a responsabilidade das distribuidoras que vendem isso. Tá? Tem um pessoal que é mau caráter, age de má fé desde o primeiro minuto, né? Constrói todo um contexto para seduzir o técnico instalador a adotar sucata, lixo nos seus projetos. Tá? E o distribuidor muitas vezes constrói fortuna multimilionária comercializando esses pedaços de lixo. Porque, moçada, vocês que nos assistem aí, esses HDs usados, eles podem ser comprados nos Estados Unidos a $9 a unidade, $11 a unidade. Depois você vai pagar R$280 num HD desse, como técnico instalador. Faz a conta para você ver a margem do distribuidor de equipamentos de segurança eletrônica que está vendendo isso. Essa margem é enorme, enorme em alguns casos. Eles adoram isso. Agora fala para mim se isso não é um tremendo desrespeito, se isso não é pisar na cara do técnico instalador, criar um contexto que empurra o técnico instalador na direção desse tipo de prática, desse tipo de coisa. Mas é isso. O Oswaldo se empolga aqui, né? Mas é para deixar o recado que é importante. Olhe para os discos novos, oriente o seu cliente. Tá? Antes de qualquer tipo de discussão sobre preço, abuso, porque o fabricante... Cara, oriente o seu cliente. É esse o seu papel, orientar o seu cliente. Boa, Oswaldinho. Isamar, o Valdenor pediu para falar um pouco aí sobre um caso que aconteceu com ele, exatamente com o HD antigo. Você pode abrir o áudio dele aí para mim, por favor, Valdenor? Tá ouvindo a gente? Vamos abrir um espaço para você falar aqui, tá? Mas vamos lá, pessoal. Eu dei aula no Senai por muitos anos, na área de manutenção. Sua câmera abriu, tá? Opa, abriu? Vocês estão me enxergando bem? Abriu, estamos te vendo. Estão vendo que eu estou de óculos aí? Dá para perceber bem? Sim. Então, tá claro. Vamos lá. Eu dei aula no Senai na aula de manutenção de computadores, redes. A minha especialidade são redes e computadores, ok? Ótimo. E recentemente, eu acho que desde janeiro, provavelmente do ano passado, o nosso grande amigo Isamar Fernandes aí se tornou o meu guru, né, da eletrônica de segurança aí. Bom, não sei se dá para... Ó, Fernandes, ó a merchan aqui do DVR, Hikvision, Hilux, né? Desculpa aí da seguinte que eu não tenho muita coisa aqui não, tá? Ainda não, né? Mas vamos lá, direto ao assunto. Num exemplo, eu precisei copiar os dados do DVR, por exemplo, de um cliente. Vamos colocar, no caso, a casa dos meus pais. Eu precisei plugar um HD externo, fazer a cópia, eu poderia fazer com um pendrive para um HD externo. De acordo? Sim. Então, uma cliente minha comprou um HD externo de 2 TB, não é? E usou esses sites da China, não é? Não quero nem dizer quem foi, mas qual que é. E o HD está aqui na minha mão. Eu fiz questão de guardar para compartilhar com a nossa comunidade técnica. Olha só. Ele vem num encapsulamento metálico, lindo. Esse aqui está praticamente lacrado. É bonito, né? USB, beleza? Bem bonito, né? Não sei se vocês estão acostumados, pelo menos nos clientes pequenos, que vocês precisam fazer esse tipo de serviço, de retirar para um HD externo e dar para o cliente. Normalmente, as cases atuais têm um conector micro USB, não é isso? Eu não sei se vocês têm o conhecimento de mini USB e micro USB, que tem diferença. Esse daqui é mini USB, ou seja, já é uma coisa estranha, né, para um cliente que comprou esse HD nesses últimos meses, nesse ano. Tá? Para fazer o teste nesse HD, eu, como trabalho com informática, eu uso um aplicativo que me mostra as condições do HD, a temperatura. Não sei se eu posso falar dele aqui. O Crystal Disk Info, por exemplo. É muito comum. Fique à vontade. Ok? Nós fazemos isso. Se eu abro esse aplicativo, né, ele mostra para mim o meu HD, diz aqui saudável, 54 graus, me diz todas as informações de escrita, de gravação e leitura. E se eu plugo esse HD, ele não é detectado e não aparece no meu programa de análise, no Crystal Disk Info. E eu falei com a menina, olha, eu acho que é perigoso você usar esse HD que você comprou nesse site da China, aí, nos aplicativos de celular, para guardar suas informações.
ok? Ela é médica, ela precisa de uma porção de coisas importantes. E vou pular o tempo. Ela tem 2 HDs. Segundo o vendedor, né, a loja, o HD é de 2 TB. Eu abri um deles, ok? Não sei se vocês vão ver aí com clareza. Sim. Ele tinha uma etiqueta, não sei se o fabricante ou o vendedor, ele arrancou a etiqueta. Poderia ser um Seagate, Western Digital, ou qualquer outra marca, né, que seja, mas a gente não vai saber tão fácil. Esse encapsulamento de plástico, quando eu tirei o HD, olha o que eu descobri. Vou tentar tirar a plaquinha aqui, peraí. Tá difícil. Pronto. Não sei se vocês enxergam e reconhecem. Isso é um HD IDE. Isso é um IDE. Gente, eu usava isso há 10 anos atrás. Ou mais, né? Vamos dizer 20 anos atrás. Como é possível hoje um HD IDE, não é, ser vendido num site desses? E aí, eu como tenho aqui uma infinidade de conectores, adaptadores, eu coloquei num adaptador IDE para USB e consegui fazer a leitura. Interessante. Não sei se eu consigo fazer isso rápido aqui, né? Eu me peguei agora de surpresa. As informações eu printei a tela, depois eu vou compartilhar com o amigo Fernandes. Eu acho que é interessante a comunidade saber que existem essas falcatruas, não é? Ótimo. E imagine isso no mundo da segurança, né? Então, quando eu conectei o adaptador e coloquei, o Crystal Disk Info encontrou o HD, ele não estava saudável, ele tinha vários bad blocks, eu não consigo achar a tela fácil aqui, e ele tinha sido usado por pelo menos 8.000 horas. Esse aqui, cada um deles. E qual o tamanho desse HD? Rapaz, 2 TB, mas eu não cheguei a 2 TB ainda não, porque eu acho que ele não vai funcionar até 2 TB. Como fariam isso, não é? Isso aqui seria um HD de 20 GB, por exemplo, né? E eles estão usando o quê? O WinRAR? Estão usando aquele ARG, não é isso? Que eu usava no ano 95. Eu esqueci que isso existia. Pois é, eu sou velho, assim. Bom, é basicamente isso, né? E para fechar, uma lembrança que eu tenho aqui, em se falando de HD PATA, né? Parallel ATA, IDE, isso aqui é um Bigfoot. Bigfoot, lembro demais o Bigfoot. Esse aqui é o meu quadrinho de... Muito bom, Valdeirão. Bom, ou seja, então a ideia é compartilhar isso daqui, a galera ficar segura, não é, que essas coisas acontecem e a gente tem que saber pesquisar, desmontar, fazer o teste, beleza? Se alguém precisar de apoio, tirar alguma dúvida, quiser que eu mostre mais alguma coisa aqui, fiquem à vontade também. Obrigado pela atenção, pessoal. Ótima noite, ó. Parabéns, eu me atrasei, tô super arrependido, Fernandes. Poxa, eu tava resolvendo um cliente aqui, eu entrei na sala agora às 8 horas, pô. O negócio começou com vocês às 7h20, né? Mas o que eu peguei, eu tô muito feliz e quero ver tudo, tá certo? Ótimo. Ó, agradeço muito por ter compartilhado com a gente, da mesma forma que o Oswaldo já agradeceu aí. Tá. Nós colocamos, o Oswaldo colocou o contato dele, eu coloquei o meu contato. Preserva o meu contato, ok? Me chama no WhatsApp, a gente troca algumas ideias, mando para você alguns materiais necessários, tá? Te coloco dentro de todos os treinamentos que nós temos disponíveis, ok? E valeu muito a pena você ter participado e ter colocado aí essa situação que você viu, né? Que você vivenciou, ok? Gente, uma coisa aqui, ó, rápido, para a gente não tomar muito mais tempo, deixa eu pegar o disco correto aqui. Esse aqui. Tá, vamos lá. Gente, seguinte. Existe um mercado que está muito comum aí no Rio. Aqui em Minas não está tão comum isso não, tá? Mas aí no Rio eu sei que tá. Que é o disco OEM, que é vendido avulso. O que é o disco OEM? Não é esse não, é outro. Tem um tanto de disco diferente aqui. Esse, pronto. O que é o disco OEM? É um disco que foi produzido pela Seagate. Ele só pode ser utilizado embarcado em algum equipamento. Então eu tenho na minha mão aqui um disco de 1 TB, que é exatamente um Skyhawk
Deixa eu tentar colocar de forma que vocês consigam visualizar. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem aí. É um Skyhawk todo de etiqueta branca, tá? Então, o Skyhawk, ele tem essa etiqueta que vocês estão visualizando. Esse é o disco que vocês compram avulso para colocar dentro de DVR. E esse é o disco que vem embarcado nos DVRs, tá? Então é o seguinte, uma vez que esse disco ele é retirado de um DVR e que ele é vendido avulso, ele perdeu a garantia, ele não tem mais nem 1 minuto de garantia. Ok? Então é o seguinte, existe uma prática de comprar o DVR com o disco embarcado, retirar o DVR, retirar o HD, tá? Vender o HD avulso. Quando esse HD ele é retirado, acabou. A garantia dele só é válida para a Hikvision, por exemplo. Esse disco é um disco aqui, ó, vocês vão ver que está escrito aqui, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Pegou foco, Hikvision. Esse é um disco que a Seagate produziu exclusivamente para a Hike, tá? Retirou isso aqui de um equipamento da Hike, acabou a garantia, não tem garantia mais. E uma outra coisa, qual que é a pior prática? Esse disco, ele não existe forma de tirar a nota fiscal dele, porque a nota fiscal de entrada é do produto, do DVR, já com o disco embarcado. Não tem nota fiscal de entrada desse produto. Entendeu? Então, como que você vai tirar nota fiscal de saída, nota fiscal de venda de um produto que não houve nota fiscal de entrada? Entendeu? Então, aí você já percebe que é picaretagem. E o maior problema, ele é vendido no preço do Skyhawk avulso. Então, você está comprando um disco que não tem garantia. A Seagate não vai dar garantia nesse disco caso algum instalador, algum consumidor comprou esse disco, ele não vai ter garantia. Não adianta ele entrar no site da Seagate e recorrer à garantia que não vai ter. Ok? Além também de não ter nota fiscal. Se houver nota fiscal desse disco, olha aqui, ó, etiqueta branca, tá? É um disco OEM. Na dúvida, nós conseguimos rastrear, é só procurar a gente que a gente faz o rastreio, ok? A gente sabe para onde que ele foi direcionado, se foi para a Hikvision, se foi para um Dahua, se foi para qualquer outro fabricante, não importa, a gente consegue rastrear, tá? Então fica esse alerta, é uma prática que está acontecendo muito aí no Rio. A gente sabe que está acontecendo isso. Você tem alguma coisa para falar disso, Isamar, por favor? Tenho até umas observações a fazer. Quando ocorre de a gente comercializar o DVR, que tem o HD dentro, um Skyhawk dentro, que vem com a etiqueta branca, e por uma desventura qualquer, ou o DVR ou o HD apresenta uma falha, todo o conjunto tem que ser trocado. Dá inclusive um certo trabalho que, olha, o HD está ok, mas o DVR deu problema. Eu preciso das imagens do HD. Então, antes da troca, a gente tem que tirar o DVR do HD, botar em outro DVR, fazer um backup, levar para o novo, para fazer a troca. Porque eu não posso trocar. Vai tudo junto. A gente explica, não dá para fazer a garantia só de um item. Eu não posso fazer a garantia só do HD. Por quê? Não pode desmembrar, né? Porque eu não tenho nota de entrada do HD. Eu não tenho. Eu tenho nota de entrada do DVR. O HD nesse conjunto é uma peça, é um componente. E é uma coisa que a gente chama atenção aqui no Rio, inclusive, por quê? E aí eu vou te mostrar um aspecto que mostra o quão canalha é o cara que faz isso. Por quê? Porque como o HD que vem dentro do DVR, ele é uma peça, ele é um componente, sobre ele não incide o regime de substituição tributária. Quando eu compro o HD de forma destacada, ou seja, eu compro ele individualmente, ele tem a substituição tributária. Então, para o adquirente, ele acaba pagando o imposto antes.
E no caso do HD que vem dentro do DVR, não. Então, o cara que compra isso, ou consegue isso, que eu acho que ele não compra, mas ele consegue isso, ele está vendendo um produto que ainda assim saiu mais barato, que não vai ter garantia, porque na hora é exatamente isso que já aconteceu, de ele aparecer, não, esse HD é novo, esse HD está aqui a data de fabricação, ele é recente. Eu entendi, ele é recente, mas ele veio dentro de um DVR, ele tem que voltar para o contratante que comprou da Seagate, ele tem que voltar para o distribuidor agitar a garantia. Senão, é tchau e benção. Você perdeu, você jogou dinheiro fora. Entendi. Pois é, foi bom você ter complementado essa parte aí, Isamar, que fique bem explicado. Quem tiver alguma dúvida pode procurar a gente nos contatos que nós já deixamos aí no chat, tá? Quem precisar, eu acredito que o pessoal que está aí assistindo tem o contato do Isamar também, precisar falar com a gente. O Isamar, por favor, pode repassar o meu contato aí para o pessoal que te procurar, ok? E é isso, gente. A gente já estourou bem o nosso horário, mas eu acredito que foi bem produtivo, a gente conseguiu passar bastante informações para vocês. É isso então. Bom, então da minha parte, obrigado a vocês que participaram. Dúvidas, pode chamar a gente no WhatsApp que a gente responde, tá? O Isamar sinalizou para a gente que esse material vai ficar gravado, ok? Então, finaliza para a gente então, Isamar, por favor, você que é o nosso anfitrião. Bom, eu primeiro quero agradecer o pessoal que compareceu. A gente marcou isso com eu acho que com uma antecedência curta, né? A gente começou a divulgar isso perto e ainda calhou de ter vários eventos simultâneos em outros lugares. Então, para quem compareceu, eu só posso agradecer. Fazer um pequeno resumo, a gente aprendeu sobre as características do Skyhawk, do Skyhawk AI, descobriu que a gente tem a grata novidade de qualquer disco Skyhawk acima de 2 TB ter o serviço de recuperação gratuito, 0800, lindo, na faixa, para a gente entregar para o cliente, mole, e fazer uma graça, né? Além de ter a segurança, que é o que eu sempre uso o argumento. A gente gasta um dinheiro imenso com câmera, DVR, sistema de vigilância, com tudo isso, e o pessoal quer chegar no que é o objetivo de tudo isso e economizar 100 merréis, porque o HD pool, o HDzinho do distribuidor sem vergonha lá, é R$100 mais barato. Paciência. Ele vai... Eu só lembro uma coisa que eu sempre falo, o tempo não volta, não dá para eu ir lá no ladrão e falar assim, olha, volta lá, vamos fazer de novo para a gente repetir as imagens, né? Não dá, ele não vai fazer. Então, é dinheiro jogado fora. Tá? Muito obrigado, agradeço mesmo a participação, Moraes, Daniel, Fernando, tá? Grande Oswaldo, Valdenor, tá? O pessoal que colabora, e vamos botar isso para frente para divulgar que o resultado é positivo, sempre. Ótimo. Isso aí. Obrigado, Grande pessoal, abraço. é isso aí. Um abraço a todos aí. Muito obrigado por tudo, pelo tempo de vocês. Boa noite a todos.